Você já se imaginou quais são os tipos de espíritos que existem? Bom, neste vídeo vamos falar um pouco sobre a escala dos espíritos, o grau de cada um e o que eles são e como eles são. Basicamente, os espíritos admitem geralmente três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. São os espíritos bons. E a primeira, em primeiro grau, seriam, enfim, compreende-se dos espíritos puros que atingiram um supremo grau de perfeição. Observaremos, entretanto, que os espíritos não pertencem para sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe. Seu progresso se realiza gradualmente e, como muitas vezes, se efetua mais num sentido que no outro. Eles podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil apreciar por sua linguagem e os seus atos. Na terceira ordem, temos os espíritos imperfeitos. A característica geral deles é praticamente a predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes seguem. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus, em alguns há mais levianidade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião para praticá-lo. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos objetos. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e pouco que sabem a respeito se confundem com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não podem nos dar mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo. E um observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações meio imperfeitas. O caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações trai um pensamento mau pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem. Esses espíritos veem a felicidade dos bons, e essa visão é para eles um tormento incessante, porque ele faz provar as angústias da inveja e do ciúme. Podemos dividi-lo em 5 classes principais dessa terceira ordem dos espíritos inferiores. A 10ª classe seriam os espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança, e usam todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se a pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de as levar à perda, satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento ao fazê-las sucumbir ante as provas que sofrem. Nas manifestações, reconhece-se esses espíritos pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões entre os espíritos como um mesmo intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações, e se eles tentam enganar, falando de maneira sensata, não podem sustentar o papel por muito tempo, e acabam sempre por trair a sua origem. Alguns povos os transformaram em divindades malfazejas, outros os designam como demônios, gênios do mal e espíritos do mal. Quando encarnados, inclinavam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram: a sensualidade, a crueldade, a fenólia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, não mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Constituem verdadeiros flagelos para a humanidade, seja qual for a posição que ocupem, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Na 9ª classe, temos os espíritos levianos. São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem sem se importarem com a verdade. Gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, e fazem intrigas de induzir maliciosamente ao erro, por meio de mistificações e de espertezas.
A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelos nomes de duendes, diabretes, gnomos, trasno. Então, sob a dependência de espíritos superiores que deles servem muitas vezes como fazemos como criados. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundidade. Apanham as esquisitices e os ridículos humanos que interpretam de maneira mordaz e satírica. Se tomam nomes supostos e mais por malícia do que por maldade. A oitava classe temos os espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes. Mas isso frequentemente não é mais do que um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais repontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia de que não puderam despir-se. Na sétima classe temos os espíritos neutros. Nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante mal para fazerem o mal. Tendem tanto para um como para o outro, e não se elevam sobre as condições vulgares da humanidade, quer pela moral ou pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. E na sexta classe temos espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais e podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam-se frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimentos e deslocamento anormal de corpos sólidos, do ar, etc. Um dos bons exemplos seriam os poltergeists, que acontecem bastante. Parece que estão mais apegados à matéria do que os outros, sendo os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer por sua ação sobre o ar, o fogo, a água, os corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais que para as inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Agora chegamos para as segundas ordens dos espíritos, que são os bons espíritos. Nós estávamos falando da terceira ordem, passamos para a segunda. Quais são as características gerais desses espíritos? É o predomínio do espírito sobre a matéria, o desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam-se mais ou menos, segundo suas ordens. Os traços de existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos imperfeitos. Compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impelem o mal. O amor que os une é para eles uma fonte inefável de felicidade, não alterada pela inveja nem pelos remorsos, ou por qualquer uma das más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Mas terão ainda de passar por provas, até atingirem perfeição absoluta. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens dos caminhos do mal, protegem durante a vida, e aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem nelas. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não deixam de levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não provam ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme, fazendo bem pelo bem. Essa ordem pertence aos espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores e espíritos do bem. No tempo de superstição e de ignorância, foram considerados divindades benfazejas. Podemos dividi-los em 4 grupos principais. A quinta classe ficariam os espíritos benévolos. Suas qualidades dominantes é a bondade,
gostam de prestar serviços aos homens, de quem os protegem. Mas o seu saber é limitado, seu progresso realizou-se mais no sentido moral do que no intelectual. Na quarta classe temos os espíritos sábios. O que especialmente os distingue é a amplitude dos conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm mais aptidão, mas só encaram a ciência pela sua utilidade, livres das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Na terceira classe temos os espíritos prudentes. Caracterizam-se pelas qualidades morais de ordem mais elevada, sem possuir conhecimentos ilimitados. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. E na segunda classe temos os espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais que os outros, aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que nos é dado conhecer. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé a verdade, e cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos para a compreender, mas afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que, pela influência da matéria, desviam-se da prática do bem. Quando, por exceção, se encarnam na Terra, e é para cumprir uma missão de progresso, e então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. E temos na primeira ordem seriam os espíritos puros. Basicamente, as características gerais dessa ordem de espíritos são: não sofrem nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. A primeira classe, e é classe única, percorreram já todos os graus da elevação da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura. Não têm mais provas nem expiações a sofrer, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia do universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudando-nos a se aperfeiçoarem, a determinarem as suas missões. Assistir os homens nas suas angústias e incitá-los ao bem ou à expiação de faltas que lhes distanciam da felicidade suprema é para eles uma ocupação agradável. São às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos e serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então essas foram as ordens e os graus, da escala espírita, da evolutiva de cada um dos tipos de espírito. Lembrando que existem mais variações dessa escala, tá? Mas eu estou me limitando apenas à escala espírita que está presente no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Mas existem outras variações desses graus também. Lembrando-se de que quando o espírito alcança um determinado grau, ele nunca retrocede, ele sempre continua progredindo, ele jamais retrocede. Então, se o espírito ele alcançou o grau de perfeição, ele não vai retroceder para um grau de inferior, porque ele já alcançou um grau alto. Então, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Foi um vídeo difícil. Se puderem, encarecidamente, se inscrevam no canal, deem uma ajuda para que possamos divulgar mais. Deem um like e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos vocês e até mais.